Nos últimos dias, a retórica de Donald Trump sobre a Rússia aumentou um pouco. Rússia, eu acho nojento o que eles estão fazendo. O enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, foi ao Kremlin negociar pessoalmente com Putin um cessar-fogo. Mas parece que essas conversas não correram bem. Porque apenas algumas horas depois de Steve Witkoff deixar o Kremlin, Trump impôs uma tarifa adicional de 25% à Índia por comprar petróleo russo e apoiar a máquina de guerra russa. Putin sabia que não podia arriscar ter suas receitas de petróleo interrompidas. E é por isso que ele estava fazendo tudo o que podia para atrasar essas tarifas. Mas parece que ele falhou. Aqui temos mais detalhes sobre como isso afeta o exército de Putin. E então falaremos sobre as negociações. Então, onde estamos? Bem, sabemos que a Rússia é uma economia de uma única commodity, Marta. É sobre petróleo e, em menor grau, gás. E sabemos que esses grandes países estão comprando a preços reduzidos que estão ajudando Putin. Putin está indo para uma economia de guerra. E isso significa que tudo o que ele está investindo, não totalmente, mas quase tudo, é para garantir que ele tenha materiais para a guerra. Se essa receita começar a cair drasticamente, e vai cair não imediatamente, mas vai com o tempo, essa receita não estará lá para ele poder produzir os produtos de que precisa para se sustentar na guerra. Isso é um problema sério. Trump assinou uma ordem executiva nesta manhã. O presidente Trump assinou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia por importar petróleo da Rússia, direta ou indiretamente. A ordem também afirma que uma tarifa semelhante pode ser estendida a outros países que importem petróleo russo, mesmo através de intermediários ou terceiros países onde a origem do petróleo possa ser rastreada até a Rússia. Agora, duas coisas a destacar aqui. Há apenas alguns dias, o presidente Trump deu à Rússia um ultimato de 10 dias para alcançar um cessar-fogo. Ou isso acontecerá. Esse prazo ainda não chegou. Na verdade, é na sexta-feira. A tarifa de 25%, logo após a reunião, indica que ela não ocorreu como o presidente Trump esperava. E este é um sinal para a Rússia de que Trump não está blefando desta vez. Vamos atrás dos países que estão apoiando essa máquina de guerra. Agora, a Índia é definitivamente um grande apoiador da máquina de guerra russa ao comprar o petróleo. A Índia compra cerca de 38% do total de petróleo bruto exportado pela Rússia, mas a China é o maior comprador. Nos próximos 2 dias, é possível que surjam mais tarifas contra países como a China, o maior comprador de petróleo bruto russo, além de Brasil, Turquia e até mesmo alguns países europeus que ainda compram energia russa, apesar das sanções impostas à Rússia. O segundo ponto importante é que a Índia enfrenta uma tarifa total de 50%, uma das mais altas de qualquer país, contra o qual o presidente Trump impôs tarifas. O motivo é que a Índia também impõe muitas tarifas sobre produtos americanos. Então, 25% é para contrapor a tarifa da Índia contra produtos dos Estados Unidos da América e 25% pela compra de petróleo russo pela Índia. É por isso que a Índia enfrenta uma 50%, como o presidente Trump explicou ontem de manhã na CNBC. Antes de entrarmos nisso, apenas um lembrete rápido novamente para clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas com nossos vídeos. O último acordo que eles estão anunciando com a Índia, você está chateada com o acordo comercial, especialmente? Porque eles estão comprando petróleo russo. A administração Biden sancionou o petróleo russo, mas depois aceitou que a Índia e a China comprassem parte desse petróleo, preocupados com o aumento dos preços do petróleo e, consequentemente, dos preços na bomba. Para você, é mais importante fechar os russos nisso do que se preocupar com os preços do petróleo? Não me preocupo com os preços, pois estamos perfurando em níveis inéditos. Com a Índia, o que as pessoas não gostam de dizer sobre a Índia, eles são a nação com a maior tarifa. Eles têm a maior tarifa de todos. Fazemos muito pouco negócio com a Índia, porque as tarifas deles são tão altas. A Índia não tem sido uma boa parceira comercial, porque fazem muitos negócios conosco, mas nós não retribuímos. Decidimos por 25%, mas vou aumentar substancialmente nas próximas 24 horas, porque eles estão comprando petróleo russo, alimentando a máquina de guerra. Se eles fizerem isso, não estarei aqui. Muitos acordos assinados. E eu não sei, sabe? Eu pensei que a Índia era iminente.
Eu não tenho certeza do que você sabe qual é o ponto de discórdia lá, senhor presidente. Mas vamos apenas, já que não temos o dia todo, precisamos conversar. O ponto de discórdia com a Índia é que as tarifas estão muito altas. A Índia passou a ter as tarifas mais altas de todos os tempos. Eles nos darão tarifa zero e... Eles vão deixar a China entrar. Mas isso não é bom. O que eles estão fazendo com o petróleo já é o bastante. É aqui que as coisas ficam um pouco confusas, especialmente para alguém como eu que tem acompanhado isso. Mas o governo indiano está dizendo que continuará comprando petróleo russo. As empresas indianas que compravam petróleo russo, quando o ultimato de Trump foi anunciado há poucos dias, de fato interromperam as compras. Na verdade, muitos petroleiros russos estavam na costa da Índia tentando entregar petróleo, mas todos foram pausados. Eles receberam a mensagem de que não podem atracar lá porque não querem petróleo russo. Além disso, várias estatais indianas de petróleo compraram petróleo dos Emirados Árabes Unidos, Oriente Médio e até dos Estados Unidos da América após o anúncio do ultimato. Isso pareceu um sinal positivo, mas os comentários dos oficiais indianos sugerem que eles não querem desistir da amizade com a Rússia. Ou talvez não seja apenas sobre a amizade. Talvez eles não queiram desistir dos lucros. A Índia estava comprando petróleo russo com um enorme desconto, mantendo essa prática por um longo período. A Rússia, devido às sanções, só conseguiu vender para a Índia, China e alguns outros países. Mas a Índia e a China estavam se aproveitando da situação, comprando o petróleo com um enorme desconto. Eles refinavam o petróleo e revendiam para países europeus e ocidentais com grande margem de lucro, praticamente a taxa de mercado. Então eles estavam obtendo muito lucro que não deveriam estar obtendo. Então eles estavam meio que se beneficiando da guerra. Talvez seja por isso que a Índia não quer abrir mão do petróleo russo. Veremos o que acontece. Estou esperando que as negociações ocorram e a Índia pare de comprar petróleo russo. Por outro lado, Putin não pode se dar ao luxo de perder as receitas do petróleo, pois são basicamente a única coisa que financia esta guerra. E é por isso que, mesmo antes de Witkoff pousar em Moscou para suas negociações no Kremlin, Putin estava enviando alguns sinais de que está disposto a negociar. Ele está disposto a adiar essa tarifa que está chegando o máximo possível porque Putin ainda acredita que está vencendo nas linhas de frente. Então, ele quer continuar a batalha pelo maior tempo possível, sem que suas receitas de petróleo se esgotem. E para isso, tivemos um relatório bastante interessante da Bloomberg, anunciando que a Rússia estava procurando oferecer uma trégua aérea para a Ucrânia porque queriam basicamente adiar a tarifa de Trump pelo maior tempo possível. O presidente Trump propôs isso há alguns meses e a Ucrânia concordou incondicionalmente, caso vocês não saibam. A Ucrânia se dispôs a não atacar refinarias e fábricas russas, demonstrando disposição em cooperar. E o próprio Putin, na ligação com o presidente Trump, disse: "Ei, ele concorda com uma trégua aérea." Porém, poucas horas depois da ligação, ele iniciou o ataque à Ucrânia. Ele começou a enviar drones para refinarias ucranianas, infraestrutura energética ucraniana e também shoppings ucranianos. Ele estava atacando civis 2 horas depois de concordar com os Estados Unidos da América, que ele não iria atacar. O presidente Trump propôs uma trégua aérea na época para fazer com que ambos os lados dialogassem. Ele queria um cessar-fogo de 30 dias entre ambos os lados, mas a Rússia não concordou. Então, ele reduziu sua exigência. Ele é como: ok, vamos concordar com uma trégua aérea e vocês negociam. E em 30 dias após o anúncio da trégua aérea, vocês elaboram um acordo de paz de longo prazo que pode pausar esta guerra. E a Ucrânia concordou com tudo isso. Eles estavam concordando com todas as exigências dos Estados Unidos da América sem nenhuma condição. A Rússia impôs tantas condições que parecia não querer a paz, e sim a continuação da guerra. E é a mesma coisa agora. A Rússia sabe que pressionar os aliados russos realmente vai prejudicar muito a economia russa. É por isso que eles estão oferecendo essa trégua aérea, para adiar essa tarifa o máximo possível. Uma trégua aérea permitirá que a guerra caia do olhar do Ocidente. Embora sem dúvida salve vidas civis, também será um disfarce para a Rússia persistir na frente e tentar alcançar objetivos maximalistas com menos censura e atenção. É uma tática de atraso, não uma concessão. Excelente ponto. E outro aspecto que muitos não estão considerando é que, nos últimos 2 meses, a Ucrânia se tornou extremamente hábil em atacar a logística russa.
A Ucrânia se especializou em encontrar falhas nas defesas aéreas russas, atacando fábricas, ferrovias e combustíveis necessários para apoiar as tropas russas nas frentes de batalha. Então, é por isso também que a Rússia quer uma trégua aérea, porque tira uma das maiores vantagens que a Ucrânia tem. Isso elimina a preocupação da Rússia de que os drones ucranianos possam destruir uma fábrica à noite. Os drones ucranianos podem destruir jatos de milhões de dólares, porque a Rússia não consegue defender todo o seu território com defesas aéreas. Por isso, uma trégua aérea, especialmente agora, sem um cessar-fogo e um compromisso adequado com a paz a longo prazo, não faz sentido. Não é uma concessão, nem algo que beneficiará a Ucrânia. Na verdade, prejudicará os civis ucranianos a longo prazo. Putin ainda crê na vitória da Rússia e provavelmente não aceitará o ultimato de Trump por um cessar-fogo antes de sexta-feira. Putin quer o controle total de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Putin não irritará Trump, mas manterá seus objetivos. Ele vê as sanções americanas como suportáveis. Após 3,5 anos de guerra, 300 bilhões de dólares em reservas seguem congelados. O investimento estrangeiro direto na Rússia caiu 63%. Mas a economia de guerra da Rússia continua a funcionar. É mantida por um componente norte-coreano de munição chinesa para manter a guerra em andamento. Oficiais russos consideram o ultimato de Trump um blefe. Atingir a China poderia fazer a Índia aumentar os preços do petróleo, estressar as alianças dos Estados Unidos da América e prejudicar sua economia. Moscou duvida que ele correrá esse risco. Trump ofereceu concessões importantes, em particular em março, e estas foram chocantes quando eu as li. Levantando sanções, reconhecendo a Crimeia e território ocupado em troca de cessar-fogo. Putin recusou. Sabe o que foi chocante quando Putin recusou isso? J.D. Vance, ele é um dos membros mais isolacionistas da administração. E vocês provavelmente já ouviram os comentários dele sobre a Ucrânia antes da eleição. E ele veio a público e disse que o que a Rússia está pedindo é irracional. J.D. Vance mudou de ideia porque Putin foi tão teimoso. Mesmo com os Estados Unidos da América dispostos a fazer concessões que, na minha opinião, não deveriam, Putin recusou. E Putin estava pedindo aos Estados Unidos da América para convencer a Ucrânia a desistir de território que a Rússia ainda nem ocupou. Desistir de território que o exército russo não controla atualmente. E nesse ponto, acho que a mentalidade de Trump em relação à Rússia começou a mudar. Quando Trump percebeu que Putin não quer paz. E, na verdade, ele é o único que não quer paz nesta guerra. A Ucrânia está disposta à paz. Na verdade, aprendemos que a Ucrânia está disposta a desistir do território que a Rússia atualmente controla. Eles não vão reconhecer oficialmente, mas estão satisfeitos com o cessar-fogo ao longo das linhas de frente que estão lá agora. Mas Putin não quer isso. Putin quer mais. Putin quer toda a Ucrânia. Putin vê o campo de batalha como um fator decisivo. As forças russas ganharam 500 quilômetros quadrados em julho. Insiders do Kremlin dizem que nem o exército nem o público entenderiam uma parada agora. Mas os ganhos totais da Rússia desde janeiro de 2024 são inferiores a 5.000 quilômetros quadrados, menos de 1% da Ucrânia. Neste ritmo, levaria 200 anos para Putin tomar toda a Ucrânia. Putin usa negociações de paz de baixo nível com a Ucrânia para sinalizar abertura para Trump sem fazer concessões. Conversas que ocorreram 3 vezes, na verdade, 5 vezes se levarmos em conta as conversas que ocorreram hoje, desde maio, mas focam apenas em trocas humanitárias. Não houve avanço nos termos do cessar-fogo. Agora quero falar sobre algo interessante. Por que Putin acha que está ganhando a guerra? Tenho certeza de que alguns de vocês estão se perguntando isso. Por que ele acha que eles podem tomar mais da Ucrânia? Uma das principais razões é que ele não quer parecer que está cedendo à pressão dos Estados Unidos da América. Mas um segundo ponto que pode estar influenciando aqui é algo que aprendi com Jason J. Smart. Se você não segue o canal dele, definitivamente recomendo que confira. Mas ele está falando sobre como as pessoas ao redor de Putin têm tanto medo dele que estão dando informações para que ele as mantenha no círculo interno. O que quero dizer é que Putin não usa a internet, então não tem outra forma de obter informações.
Ele não usa celular por paranoia de que alguém possa hackeá-lo ou explodi-lo. Ele recebe informações de agentes da Serviço Federal de Segurança e pessoas próximas que não lhe dão más notícias. Eles só lhe dão boas notícias e sempre exageram qualquer sucesso que a Rússia tenha nas linhas de frente. Isso indica que ele deseja que o exército russo siga avançando para ampliar esse êxito. E além disso, ele não está realmente aprendendo sobre quanto dano as tarifas podem causar à economia russa, quanto tempo a economia russa pode realmente sustentar esse gasto bélico. E é insano como a Rússia reorientou toda a sua economia para se concentrar apenas nesta guerra. As empresas estão desistindo de produzir itens essenciais. As padarias não estão mais fazendo pão, mesmo com a escassez. Há escassez de alimentos na Rússia, com os preços do pão subindo muito. A escassez de pão é tão ruim que agora eles estão vendendo uma fatia de pão, uma pequena fatia do tamanho de uma mão, e estão vendendo isso em plástico embalado, uma de cada vez. É assim que as pessoas querem o pão. É assim que a demanda aumentou, mas a oferta não está acompanhando. Uma das razões é que as padarias russas estão reorientando seus negócios devido à inflação, concentrando-se no cumprimento de contratos governamentais. Mesmo com escassez de pão, as padarias russas estão produzindo drones em vez de pães. Aqui está uma das mídias russas relatando isso, e é realmente risível. Quem poderia pensar que esses minúsculos drones helicópteros... Quem imaginaria que esses pequenos drones helicópteros transformariam tanto as táticas de guerra moderna? Eles desempenharam um papel significativo no fracasso da chamada contraofensiva ucraniana. Até as tripulações de tanques devem considerar esses brinquedos. Terroristas voluntários gentilmente concordaram em nos ajudar. Os terroristas sobreviverão? Veremos. Nosso terrorista usando batom de cor brilhante, mas de verdade. Europeus, isso é aceitável. Druida, estou pronto. Podemos começar. Precisamos começar. Ele está voando. Acertou o alvo. Com certeza. Este é o principal objetivo dos drones. Para que você entenda, é exatamente para isso que esses drones são destinados. Becca removeu quase 1,5 kg de trinitrotolueno. Bacchus carregou quase 1,5 kg de trinitrotolueno. Acabou sendo mais do que suficiente. Aqui vamos nós. Dê uma olhada. Aqui está nosso Terasic. Sua maquiagem está intacta. Quantidade de acertos. Traqueia perfurada. O número de acertos indica que a traqueia está cortada, tornando a sobrevivência impossível. A padaria de Tambov começou a fabricar drones imediatamente. Desde os tempos soviéticos, quase todas as fábricas tinham dupla finalidade. Ontem eles fizeram macarrão. Hoje eles fazem balas. Mesma coisa aqui, você pode ter o que quiser, pão ou drones. Eles cheiram como pão fresco, imagine isso. A escassez de alimentos está chegando à Rússia em um colapso econômico ao estilo soviético. Com a inflação em alta, a Rússia planeja limitar os preços dos alimentos básicos, uma medida que, segundo analistas, indica uma mudança para uma economia de comando, podendo gerar escassez, filas e descontentamento público. Agora faz sentido. Se eu sou uma padaria ou uma fábrica e a Rússia está me dizendo que não posso vender meu produto com lucro, você tem que vendê-lo a este preço específico, mesmo que seus custos estejam aumentando. Enquanto isso, o governo russo está oferecendo pagar o necessário para quem fabricar drones para eles. Nós realmente forçaremos os bancos a lhe dar empréstimos. Nós lhe daremos todo o dinheiro e apoio que você precisar se você apoiar o exército. Se você quiser fazer qualquer outro tipo de negócio, dificultaremos para você. Imagine o que acontecerá com a economia russa. Essas padarias estão cada vez mais focadas em coisas militares e menos em atender às necessidades das pessoas. Isso é apenas economia pura, 1 a 1. Infelizmente, parece que os economistas ao estilo soviético na Rússia não percebem isso.